O lateral esquerdo Sávio, que ficou de fora da vitória diante do Coritiba, tem a sua lesão confirmada. Falei com o jogador inclusive neste último final de semana e ele me falou aí também sobre o seu período de recuperação. Será que volta no duelo diante do Palmeiras ou só contra o Avaí? Quero trazer os detalhes para vocês em nosso vídeo de hoje. Além disso, fala também sobre o salarial do Goiás nessa temporada de 2022, que por incrível que pareça, né, é a menor entre os clubes que disputam a primeira divisão. Trazer com detalhes aqui cada um desses números e o que disse o Paulo Rogério Pinheiro em relação também ao que foi a folha salarial da última Série B. Além disso, quero comentar com vocês sobre a dívida do Goiás com o atacante Queco, ele que passou aqui no time esmeraldino na temporada de 2020 e agora já está na justiça, né? O Verdão terá que pagar aí uma quantia milionária em uma parcela dividida em 6 vezes ainda nessa temporada de 2022. Esses serão os 3 principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, conferir também nossos outros vídeos desse final de semana aqui no YouTube do Goiás News, que eu vou estar deixando aqui na tela final, e compartilhe o nosso canal, deixe seu comentário para ajudar cada vez a gente chegar aqui a mais esmeraldinos no YouTube, combinado? Outro recado também importante que quero passar para vocês é da nossa apoiadora aqui do canal, a Sorte Golbet, inclusive com ótimas cotações para os jogos tanto dessa segunda-feira, na terça já teremos Libertadores, Copa Sul-Americana, na quarta-feira da mesma forma, mas já nessa segunda ótimas cotações, por exemplo, na Série A, com Santos e Fluminense. Na série C teremos aí, por exemplo, Remo e Ferroviário, Retrô e Santa Cruz na Série D. E a partir de terça-feira, né, teremos aí, por exemplo, Corinthians e Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras na quarta-feira. Vou estar deixando o link da Sorte Golbet para você já fazer aquela graninha extra neste meio de semana, combinado? Vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar inicialmente sobre a folha salarial do Goiás para essa temporada de 2022. A informação que veio da página Goal, né, no Instagram, também é um site especialista nesse tipo de números, confirmou que o Goiás tem a menor folha salarial da disputa da primeira divisão, girando na casa de 2 milhões e 400 mil reais mensais. E aí vai um baita mérito para o técnico Jair Ventura, é só a gente olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Os 10 primeiros colocados são as equipes que têm consecutivamente as 10 melhores folhas salariais, as maiores, né, as mais altas nessa Série A de Brasileirão. Então, atualmente no futebol brasileiro, isso já vem de anos, né? Desde ali basicamente de 2015, 2016, onde essa verba da Globo ficou ainda mais intensificada e para os clubes que caíram da Série A para a Série B a partir de 2018 não tinha mais aquele colchão financeiro que ajudava bastante nessa sua volta, muito pelo contrário, o Goiás quitando grande parte das suas dívidas, inclusive surgiu, né, uma matéria importante ainda do Rodrigo Capello nessa última semana sobre as finanças do Goiás. Prometo fazer um vídeo para vocês no decorrer dos próximos dias explicando sobre esse assunto. O site Goal, né, ele colocou aí o Goiás com uma folha de 2 milhões e 400 mil reais mensais, e eu falei com o Paulo Rogério Pinheiro, ele confirmou basicamente números parecidos. Segundo o Paulo Rogério Pinheiro, 2 milhões de reais nesse ano de 2022. Lá no ano passado, a folha do time esmeraldino na Série B, segundo o Paulo Rogério Pinheiro, era de 1 milhão e 200 mil mês. Segundo o Globo Esporte, esse valor girava na casa de 1 milhão e 600 mil reais. Fato é que o Goiás até conseguiu fazer uma certa qualidade, né, uma maior quantidade de bons jogadores dentro do seu elenco, apesar de não ser um time assim extraterrestre, né, são jogadores basicamente normais, né, para a disputa da primeira divisão, mas naturalmente a renovação de contrato de algum deles, então esse valor acaba subindo, a chegada também de outros jogadores um pouquinho mais caros do que tivemos, por exemplo, na última Série B, faz esse valor aumentar. Além disso, eu conversei com o Paulo Rogério Pinheiro, ele acabou de responder aqui, inclusive, no momento que eu já estava preparando para a gravação desse vídeo, ele trouxe alguns detalhes sobre, por exemplo, o Goiás já fez o seu orçamento previsto com o pagamento, por exemplo, da Rede Globo, que é o principal de direitos de transmissão, e já tem um valor orçado para investir apenas em jogadores no decorrer da temporada. Então essa grana que vai entrando mês a mês, que a Globo paga, né, juntamente com a premiação da CBF, que chega só lá no final do ano, esse valor nunca é de uma vez só. Então você pode estar pensando, pô, mas o Goiás vai ter ali, por exemplo, mais ou menos uns 50 milhões de reais com o faturamento da Globo. Por que não pega todo esse valor e já investe em jogador, né? Não pode pensar dessa forma, já que essa quantia é paga mês a mês. Além disso, em relação, por exemplo, às outras dívidas, que quero até falar com vocês no decorrer do nosso vídeo, né? O Goiás prioriza bastante as dívidas de curto prazo, que já estão até que razoavelmente bem consolidadas, muito por conta, né, desse bom planejamento do Paulo Rogério Pinheiro
na quitação de outros débitos, né? Então o Goiás aparentemente, se permanecer na primeira divisão nesse ano de 2022, para o ano que vem, aí sim, finalizando a temporada, a verba, por exemplo, da premiação da Série A do Campeonato Brasileiro, assim como foi importante a premiação da Copa do Brasil nesta última terceira fase, aí sim a gente pode pensar de um Goiás um pouquinho mais ousado, apesar que eu não vejo, por exemplo, o Goiás com a direção, por exemplo, ainda da família Pinheiro, fazendo grandes investimentos em contratações. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Verdão que ocupa a 20ª colocação em folha salarial, mas dentro das 4 linhas, né, no Campeonato Brasileiro, é o 11º colocado, 25 pontos, uma baita campanha aí que o grande responsável, certamente o Jair Ventura, que faz um time muito organizado, competitivo, tem que dar os méritos para ele, porque é um time muito comum, né, se a gente comparar, por exemplo, com Juventude, Avaí, América Mineiro, Cuiabá, se brincar, o Goiás até perde de goleada em relação à escolha de jogadores, mas quando entra dentro de campo é um time muito aguerrido, que a gente tem que dar os seus méritos também, e para o Jair Ventura, que é um cara já para ficar de olho para o ano que vem. Quero saber sua opinião, se você, por exemplo, já renovaria esse contrato do Jair Ventura, né, time fazendo uma baita campanha até aqui, somando 25 pontos. A tendência, para finalizar aqui sobre essa perspectiva, né, desse ano no Verdão, permanência na Série A ficará mais ou menos entre 43, no máximo eu vejo realmente 43 a 44 pontos, acho que não vai ser necessário esse ano fazer 45, então se a gente fosse considerar mais ou menos essa média, o Goiás precisaria ali de pelo menos mais 5 vitórias, que chegaria hoje, por exemplo, 25 mais 15, né, chegaria aos 40 pontos, e mais uns 3 a 4 empates, não é uma missão assim tão difícil quanto a gente imaginava, por exemplo, lá no começo do ano. Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje para falar também sobre um jogador que ficou de fora de última hora para o duelo contra o Coritiba, o lateral esquerdo Sávio, que certamente fez muita falta nas laterais do Goiás, né? Um jogador que foi uma referência tanto na partida contra o Fluminense, deu assistência para o gol do Pedro Raul, também diante o São Paulo foi um atleta importante na criação de jogadas pelo lado esquerdo, uma boa escape, né? Uma boa saída de bola. O Goiás sentiu bastante a falta, tanto do lateral esquerdo Sávio, quanto também do volante Matheus Salles e do próprio Luan Dias, 3 reforços, 3 jogadores titulares, né, que acabaram sendo desfalques nesse duelo dentro de casa, pelo menos contou com a vitória esmeraldina, né? Inclusive, se você não assistiu a análise desse jogo, vou deixar na tela final para vocês acompanharem. Sobre o lateral esquerdo Sávio, conversei com o jogador inclusive no Instagram, neste último final de semana, ele que inclusive é seguidor lá do Goiás News, né? Inclusive já vai lá e dá moral pra gente também no Instagram, @GoiásNews1943, ele falou que sobre esse seu tratamento levará ali aproximadamente de 7 a 15 dias fora para essa sua recuperação 100%, né? Ele que tinha ficado um grande período sem jogar, as últimas atuações ainda lá no mês de abril, maio, ali, lá no futebol da segunda divisão de Portugal, chegou no Goiás, ficou basicamente um mês apenas treinando e a partir disso fez a sua estreia contra o Fluminense, tanto é que saiu na segunda etapa, mesmo jogando bem, né, muito por conta dessa parte física. Depois, diante do São Paulo, né, o jogador acabou sendo titular e, como confirmou o Jair Ventura, ele acabou sentindo no último treinamento da equipe esmeraldina. Não foi nos vestiários, como muita gente estava imaginando, ainda no treino do sábado, né, o jogador acabou sentindo essa pequena contusão muscular. A tendência é que fique no máximo 15 dias fora, mas como confirmou o próprio Sávio, pode ser 7 ou 15 dias, né, vamos torcer para que seja o menor possível. Contra a equipe do Palmeiras, eu dificilmente vejo o Sávio já 100% recuperado. Eu acho que pode ser uma possível volta para a gente cravar mesmo diante a equipe do Avaí, que vai acontecer lá no dia 13 de agosto, né? Se a gente considerar que o Sávio machucou no dia 30 de julho, né? Então retornando para o jogo contra o Avaí no dia 13, já daria ali aproximadamente 14 e 15 dias, que é o período máximo de recuperação 100% do atleta, né? Então ele que acabou fazendo muita falta na lateral esquerda esmeraldina. Pelo menos o Danilo Barcelos acabou entrando na segunda etapa, o jovem Juan Tavares não conseguiu, né, suprir ali tanto a parte defensiva quanto ofensiva do Verdão, mas o Danilo Barcelos, tão criticado, né, entrou no segundo tempo e jogou muito bem, né, deu assistência basicamente ali, fez o cruzamento, o Dadá desviou para o gol do Pedro Raul, também teve umas boas cobranças de falta, foi bem também defensivamente, bloqueando algumas finalizações. Enfim, acho que pode ser uma opção aceitável, né? No jogo contra o Palmeiras, o Sávio certamente contra o Avaí pode ser uma partida que ele possa agregar mais ofensivamente pelo Verdão. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para finalizar aqui sobre o lateral esquerdo, o Sávio, ele só está emprestado pelo Goiás, para o Goiás, né, melhor dizendo, até dezembro agora de 2022. Quero saber sua opinião, qual seria o seu substituto para esse jogão contra o Palmeiras no próximo domingo.
E para finalizar aqui o nosso vídeo, quero falar também sobre uma dívida que o Goiás terá que pagar ainda nesse ano de 2022, em relação ao atacante Queco Villalba, né, ele que participou daquele time desde lá do comecinho de 2020, acabou o seu contrato em dezembro daquele mesmo ano e um dos piores negócios certamente da gestão ali do Marcelo de Almeida. Muito por conta, assim, o jogador não tem culpa nenhuma disso, né, o Goiás fez o seu combinado, que era de pagar aproximadamente 35 mil dólares, o que na variação daquele período quando parou o futebol, né, o dólar deu aquela disparada, então o Queco alega, por exemplo, que dentro desses inicialmente 180 mil reais mensais, né, que era mais ou menos a quantia a ser paga para o jogador a cada mês, o Goiás acabou não fazendo esse seu repasse, dessa sua variação do câmbio. Além disso, algum tempo de salários atrasados, não consegui confirmar quantos meses foram, o FGTS, luvas, férias e também o 13º. Informação do Periquito Brisado, ainda neste último sábado, deu conta que o Goiás terá que pagar mais ou menos 3 milhões e 600 mil reais ao jogador em 6 parcelas, né, que darão, vai dar mais ou menos 600 mil reais por mês até o final do ano. Esse tipo de dívida de curto prazo, inclusive, já estava orçado dentro do orçamento, né, do Goiás lá no comecinho da temporada, que são as dívidas mais perigosas. Esse tipo de dívida, se você não pagar ela, você pode ficar ali, por exemplo, impedido de fazer novas contratações e até mesmo os juros, né, as multas que vão gerando sobre essas dívidas já que era para ter sido pagas, por exemplo, em 2020. Obviamente o jogador não foi tão bem dentro de campo, né? Ele que fez ali tanto o Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e um pouquinho da Série A, que voltou praticamente em agosto de 2020. Seu contrato acabou em dezembro daquele mesmo ano e acabou não renovando, né, o seu vínculo com o Verdão. 28 partidas, 2 gols marcados e 3 assistências. Pode ser que ele não tenha ido bem dentro de campo, isso é fato, né? Mas o seu compromisso juntamente com a diretoria do Goiás, isso não tem como dizer que o jogador é mercenário e tudo mais, né? Se você está trabalhando, já tem um contrato assinado para aquilo e a empresa não te paga, e obviamente, né, os responsáveis por conta disso são obviamente os diretores da equipe do Goiás. Ele que em 2021 jogou no Guarani do Paraguai, time tradicional também lá do país, né? E nesse ano de 2022 acabou acertando com o Ferro Carril, uma equipe modesta lá do futebol da Argentina. Tem uns certos torcedores ali na região de Buenos Aires. Atualmente joga a segunda divisão argentina, né? Ele que chegou agora recentemente também lá na sua equipe do seu país. Tem 30 anos de idade, o Goiás terá que pagar aí pelo menos 600 mil reais mensais, mas como eu disse, não vai impactar tanto assim, porque o Goiás já tinha em mente essas dívidas de curto prazo que teriam que ser pagas agora em 2022, tanto do Queco quanto também, por exemplo, do Sidão, que o Vasco ainda tem que pagar, né, essa quantia, um enrolo danado com essas equipes aqui do Brasil. Além disso, o Daniel Bessa, né, outro jogador também que saiu dessa forma do Goiás, segundo, por exemplo, o Globo Esporte, as dívidas em 2021 do Goiás trabalhista giravam ali mais ou menos na casa de 38 milhões de reais. A equipe esmeraldina conseguiu quitar mais de 20 milhões dentro desse valor, então certamente um trabalho meio que de incêndio, né, de bombeiro do Paulo Rogério Pinheiro vem dando um certo resultado, pelo menos desde quando ele assumiu lá no finalzinho de 2020. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa gestão também do Marcelo de Almeida, que, meu Deus do céu, né, como conseguiu quebrar o Goiás ali de 2019 para 2020. Enfim, pelo menos o Paulo Rogério pode não ser o cara mais inteligente do mundo na questão futebolística, mas pelo menos é um cara correto, né, fazendo o pagamento dessas dívidas e evitando o máximo possível de um novo Marcelo Almeida, né, aparecer no Goiás, ou até mesmo a criação de novas dívidas com jogadores que não agregam tanto assim, né. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, que eu vou estar deixando na tela final. E hoje, mais tarde, ainda nessa segunda-feira, por volta ali das 6h15, 6h20 da tarde, irei trazer um novo vídeo sobre novos conteúdos do Verdão. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo, pode deixar o seu comentário aqui embaixo, quanto também o seu comentário para ajudar no engajamento, a gente chegar em mais esmeraldinos aqui no YouTube. Vou estar deixando o link da Sorte Golbet aqui embaixo e também no primeiro comentário fixado. Já vai lá e faz a sua renda extra com as apostas esportivas. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!